Olá, gentil telespectador, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e lhe convido a que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e também teça os seus comentários na área alusiva a estes e compartilhe com seus amigos para que também assistam aos nossos vídeos. A grande pergunta que se faz hoje é: se eu pecar contra Deus, há solução e esperança para mim? Vamos à palavra do Senhor que se encontra em 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim está escrito na santa palavra de Deus: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A grande pergunta que se faz é: o que é pecado? Pecado é quebrar a lei de Deus, é desagradar ao Senhor, é ir contra a vontade do Pai para a nossa vida. Mas o pecado só diz respeito à circunstância de uma pessoa que não se converteu a Cristo como pecado original, e a Bíblia diz que Cristo veio para pagar o preço do nosso pecado, aquele pecado que nos faz separação entre Deus e nós. Em Romanos capítulo 3, verso 23 está escrito: todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Não há um ser humano, um único que não seja pecador. Por isso, nós não atribuímos santidade e nem divindade a nenhum outro ser humano, a não ser Jesus Cristo, que não é apenas homem, mas é o Deus homem, gerado pelo Pai, pelo poder do Espírito Santo, no ventre de Maria. Mas ninguém tem esta qualificação. Então nós, seres humanos, estamos separados de Deus. Cristo veio para pagar o preço pelo nosso pecado e nos tornar propícios para Deus, para que Deus nos aceitasse. Diz-nos a Bíblia que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando eu recebo Cristo como meu Salvador, como aquele que pagou o preço pelo meu pecado, o pecado é tirado da minha vida e eu sou declarado justo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora a vida que eu vivo como um crente em Jesus Cristo é uma vida limpa, uma vida santa, uma vida reta, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. No entanto, ao longo da nossa vida cristã, nós podemos ser submetidos às tentações do diabo. O diabo só vem para roubar, matar e destruir, como diz a palavra de Deus. E ele lança tropeços na nossa vida, para que nós desviemos os nossos olhares do Senhor e olhemos para as coisas que estão ao nosso redor ou olhemos para nós mesmos. E pode acontecer de nós tropeçarmos na vida cristã, de nós fazermos algo que denigra a imagem de cristãos. Pode ser que nós pequemos contra o nosso casamento. Pode ser que nós pequemos contra a divindade do Senhor. Pode ser que nós não estejamos andando na verdade, caiamos na mentira. E então nós nos encontramos como pecadores, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Esta história de que o crente não peca mais não tem base na palavra de Deus.
O mesmo texto que diz aquele que é nascido de Deus não peca, se eu for traduzir ao pé da letra na língua grega, é o mesmo texto que diz os versículos que nós acabamos de ler. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João está escrevendo para filhinhos, não é para não crentes. Ora, se ele diz aos filhinhos, aos crentes, para que não pequem, é porque existe a possibilidade de pecarem contra o Senhor. E ele então diz: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, que não quebreis a lei de Deus, para que não façais coisas que desagradam ao Senhor, que entristecem o Espírito Santo e que causam escândalo. Não façam isto. No entanto, se nós pecarmos por escorregão, ou seja, o crente não peca por opção. Se ele escolhe andar no pecado é porque não é crente. Então a grande pergunta que se faz por aí, será que o crente pode perder a sua salvação? Ela está mal colocada. A questão é, alguém que vive na prática do pecado de fato é salvo? Não. Porque o verdadeiro salvo obedece aos mandamentos de Jesus. Se ele é salvo, ele anda com Deus. Mas pode acontecer que nesta caminhada ele escorregue, ele se encha de ira, de ímpeto, faça más escolhas, e ele acaba entristecendo a Deus e entristecendo as pessoas ao seu redor. O apóstolo Paulo mesmo nos fala, em 1 Coríntios capítulo 5, que havia imoralidade no meio dos irmãos, e ele mesmo, como ministro do evangelho, estava entregando aquele imoral e indecente irmão a Satanás para a destruição da carne, ou seja, estava colocando-o e sentenciando-o à disciplina para que ele não vivesse mais na prática do pecado. E a Escritura nos diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, para que não andeis na prática do pecado. Mas e se acontecer? Se de repente eu pecar? Se de repente eu fizer algo que não é do agrado do Senhor? O próprio texto tem um remédio. Diz assim: se todavia alguém pecar, e é importante que se diga, não que faça do pecado opção, porque quem faz do pecado opção é porque não viu e nem conheceu o Senhor. Mas quem pecar porque escorregou, porque ficou na carne, porque se descontrolou, porque olhou para as coisas indevidas, quem fez, e aqui está um grande sintoma. Se você de fato é cristão, no momento em que você desagrada ao Senhor e você quebra a lei do Senhor, imediatamente o Espírito Santo lhe traz à mente o seu próprio pecado. Ele se entristece dentro de você e desvenda os seus olhos e você diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Por exemplo, no trânsito, você acabou de ser fechado, foi atrás e xingou o motorista, pecou contra Deus. Você estava numa conversa com sua esposa, com seu marido, e você ralhou com ela, xingou-a, pecou contra o Senhor. Você numa assembleia de igreja, num momento acalorado, faltou com respeito com os irmãos, pecou contra o Senhor. Você, no momento em que foi administrar a sua vida financeira, gastou naquilo que não era pão, perdeu o seu dinheiro, não entregou o dízimo para o serviço do Senhor, não foi fiel, pecou contra o Senhor. Neste caso, o Espírito Santo desvenda os seus olhos e diz: você pecou. E o que fazer agora? Filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Se, porém, pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, temos um advogado que vai interceder por nós ao Pai e vai dizer ao Pai assim: Pai, eu morri na cruz por ele. Ele errou, mas eu o sustentarei. E eu o transformarei, e eu o ajudarei nas suas fraquezas, e eu o fortalecerei no meio da sua dificuldade. Neste momento, Deus então opera em nós a completa purificação. Por isso que o salmista diz num daqueles belíssimos e maravilhosos salmos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Pai, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se você é um servo do Senhor, você não vive na prática do pecado.
Se você está pecando contra Deus, o Espírito Santo mostra ao seu coração e à sua mente que você está errado. Arrependa-se, mude de direção, mude de comportamento, peça perdão ao Pai, que vai ter compaixão e misericórdia de você. Porque no próprio texto de 1 João está escrito no versículo 9, no primeiro capítulo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem que haver arrependimento. Confessar sem se arrepender é apenas balela, é mentira. Ah, pequei, faz de novo. Pequei, faz de novo. Pequei. Você não se arrependeu, então não há perdão. Mas se você é um servo do Senhor, você não tem prazer na prática do pecado. Se você tem prazer na prática do pecado, então você não conhece ao Senhor e precisa converter-se dos seus maus caminhos. Eu espero que você que tropeçou, que escorregou, que fez algo que não agradou ao Senhor e agora o Espírito Santo está trazendo na sua consciência a verdade, dizendo: você está errado, que você se arrependa e que você volte à prática das primeiras obras. É como diz o livro de Apocalipse: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu vou orar por todos nós. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez trazer a tua palavra. E eu peço, Senhor, que os meus amados irmãos em Cristo, que escorregaram, que fizeram algo que te desagradasse, não apenas a ti, mas à família, aos irmãos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor realize no coração desta pessoa o arrependimento e a devida restauração da sua fé, para que ele se levante, pois diz a tua palavra: cairá o justo 7 vezes, mas não ficará prostrado. Eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu espero que esta palavra tenha sido útil para você, como tem sido para mim, para que eu não ande na prática do pecado, mas para que eu agrade ao meu Deus. Se há um motivo pelo qual eu existo, é para glorificar ao meu Deus. E porque glorifico ao meu Deus, eu posso testemunhar da minha fé a todas as pessoas. Espero que você faça o mesmo com a graça do Senhor. Este é o canal Essência Cristã, Ministério Essência Cristã. Nós dependemos da graça de Deus para o sustento, não temos verba de lugar nenhum. Considere hoje ofertar para este número que está aqui, Pix, e também ao meu WhatsApp, através do qual você pode falar diretamente comigo. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Esteja atento às sugestões que vão aparecer aqui em volta de outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo, com a graça do Senhor.